Garimpo do Manelão, região de Altamira, Pará. Anos 80. Hoje, você vai ouvir uma das histórias reais que nunca foi contada aqui no YouTube. E o canal Fatos Sangrentos é o primeiro a revelar, em detalhes, um caso que ficou perdido no meio da selva, escondido por décadas entre medo, violência e silêncio. No coração da Amazônia, existia um garimpo que se tornou sinônimo de morte, ambição e poder, o Manelão. Um território isolado onde mineradoras, garimpeiros, pistoleiros e povos indígenas travaram uma guerra silenciosa pela posse do ouro, uma guerra marcada por expulsões, invasões, golpes armados e uma sequência de assassinatos que chocaram até quem estava acostumado com a brutalidade da fronteira. O Manelão não era apenas um garimpo. Era uma terra sem lei, onde cada homem precisava escolher de que lado ficaria, ou morrer tentando não escolher lado nenhum. Foi ali que 4 irmãos de Marabá tomaram o controle do garimpo à força, que um intermediador chamado Raimundo Nonato tentou restaurar a ordem, que empresas milionárias tentaram dominar a região e falharam, e que um dos episódios mais sangrentos da história dos garimpos amazônicos aconteceu: a chacina de 6 homens de uma mineradora, incluindo um ex-comandante da polícia militar. Entre fugas na mata, vinganças indígenas, pistoleiros foragidos e a chegada da PM para tentar retomar o controle, a história do Manelão se tornou uma verdadeira saga, tão sombria quanto fascinante. Para entender essa história de violência, derramamento de sangue e disputas brutais que marcaram o nome de 4 dos pistoleiros mais temidos da Amazônia, Pedrinho das Malvinas, Galo, Cumpadre e Ametista, é preciso voltar aos anos 1970. E hoje, você vai conhecer cada detalhe. Antes de começar essa história, eu quero pedir uma coisa importante para você que está assistindo. Comenta aqui embaixo de qual cidade, estado ou país você está acompanhando o canal Fatos Sangrentos. Isso ajuda demais a gente entender até onde nossos vídeos estão chegando pelo Brasil e pelo mundo. E claro, já aproveita e deixa o like, porque isso fortalece o nosso trabalho e faz o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em histórias reais e impactantes como esta de garimpos. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vem fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia trazendo relatos que ninguém mais mostra. Agora sim. Vamos começar. Entre 1970 e 1977, o governo brasileiro realizou extensos levantamentos aerofotogramétricos na região, com foco principal nas jazidas de Carajás. Ao fotografar regiões inexploradas, surgiram suspeitas. No Alto Bacajá, nas proximidades de igarapés recortados pela mata densa, havia indícios de minerais nobres, ferro, ouro e, principalmente, zircônio, um metal estratégico e valioso. Mas era apenas uma possibilidade. Nada, até aquele momento, apontava para a existência de uma futura zona de guerra, um garimpo onde ninguém tinha certeza se sairia vivo no dia seguinte. Até então, o garimpo do Manelão não existia. Em 1980, o governo iniciou a demarcação oficial da área indígena Bacajá. Era uma operação grande, séria e acompanhada por fiscais, topógrafos e trabalhadores contratados. O responsável por conduzir essa demarcação era um homem conhecido como Alcides. E Alcides já sabia de algo que o governo não sabia. Enquanto traçava linhas no mapa, ele deliberadamente deixou de fora um pedaço da área, justamente a parte onde mais tarde surgiria o garimpo. Os trabalhadores estranharam. Por que reduzir a reserva? Por que sobrar justamente a região mais promissora dos levantamentos anteriores? A resposta veio depois. Alcides já conhecia a existência de ouro. Ele tirou da área indígena o local onde hoje é o garimpo do Manelão, não por acidente, mas porque planejava explorá-lo. E poucos meses depois, colocou seu plano em prática. Ainda em 1980, Alcides se associou a um homem influente e experiente na região, Nelson Bar. Os dois abriram a primeira pista de pouso às margens do Igarapé Manelão. A partir dela, iniciou-se um fluxo de aviões pequenos, que traziam ferramentas, combustível e homens. E assim nasceu o primeiro núcleo do futuro garimpo. Nos primeiros meses tudo era incipiente, improvisado e perigoso. Mas o ouro estava lá, e isso bastava para atrair cada vez mais gente. O garimpo funcionava como todos os outros da Amazônia dos anos 80. Prostituição, álcool, violência, indígenas circulando entre barracos, morte espreita em cada curva do igarapé, era um mundo sem lei. E onde não há lei, sempre chega alguém para se tornar dono dela. Em 1983, a empresa Scalabrin obteve autorização oficial do governo, alvarás para pesquisar zircônio no mesmo local onde funcionava o garimpo. Começavam então a dividir o mesmo território.
A empresa legal, o garimpo ilegal e os homens que viviam à base de tiros e ambição, essa mistura nunca deu certo em lugar nenhum do Brasil. No Manelão, não seria diferente. No início de 1986, entra em cena um novo nome, Machadinho, dono de táxi aéreo em Altamira. Ele, junto com o político e comerciante Milico, decidiu abrir uma segunda pista de pouso, apenas 500 metros da pista já existente. Isso incendiou a rivalidade local. Mucuim, que havia comprado a parte de Alcides, viu que estava surgindo confusão demais. Vendeu tudo para Milico, sem avisar Nelson Bar, que era sócio. Quando Nelson descobriu, ficou em minoria na sociedade. Em agosto de 1986, vendeu sua parte para Guilherme Macedo Parente. A partir daí, começa uma era sombria. Guilherme Parente era inteligente, influente e profundamente perigoso. E não trabalhava sozinho. Por trás dele estavam 4 pistoleiros, 4 irmãos vindos de Marabá, Pedrinho das Malvinas, Galo, Compadre e Ametista, homens temidos, conhecidos por matar por ordem, por impulso ou por conveniência. Eles ainda não tinham assumido o protagonismo da história, mas estavam à espreita. Parente começou a agir com mão de ferro, expulsava garimpeiros de áreas ricas sem explicar nada. Ameaçava quem tentasse voltar. Mandava matar quem atrapalhava seus planos. Uma de suas ações mais comentadas foi a emboscada que vitimou Álvaro Rolim de Mendonça, dono de uma boate do garimpo. Parente o chamou ao barranco e, no caminho, 2 homens, Alcides e outro desconhecido, mataram Álvaro com tiros de espingarda calibre 20. Outra vítima foi um garimpeiro conhecido como Baiano, morto sem discussão. Mas Parente sabia jogar com política, com índios e com violência. E por um tempo, isso funcionou. A partir de julho de 1987, Parente passou a pagar aos indígenas Bacajá 50 mil cruzeiros por mês e mais 2 voos mensais para Altamira, fumo, açúcar, óleo, mantimentos, e assim, por algum tempo, houve paz. Ou algo parecido com paz. Julho de 1987. A reportagem que explodiria a guerra. O Jornal de Belém publicou uma matéria com fotos chocantes, um garimpeiro sendo executado por outros, acusado de roubar 17 gramas de ouro. Essas fotos apareceram do nada. Ninguém assumiu a autoria. Mas todo mundo desconfiou. Era a empresa Scalabrin tentando mostrar ao governo a barbárie do garimpo livre. Seja como for, a publicação destruiu qualquer convivência entre Parente e a Scalabrin. A guerra estava declarada. Parente começou a mandar recados. Vou tirar essa firma daqui. Vou chamar os Caiapó. Vou acabar com tudo na bala. Agosto de 1987, o contra-ataque. A Scalabrin reagiu enviando ao garimpo o sargento da reserva Francisco Aguiar. Ele chegou impondo ordem como se fosse a própria polícia, interditou a pista de Parente, expulsou mulheres, cabarés, bares e restaurantes, fechou o rádio de Parente, ameaçou matar quem entrasse sem permissão e disse: se Parente entrar no garimpo, será um homem morto. Parente fugiu para Altamira e Belém, denunciando tudo a autoridades. Mas seu poder no garimpo começava a ruir. 3 de novembro de 1987. O assassinato. Guilherme Parente foi morto em uma pista na cidade de Pacajá, com um tiro de cartucheira calibre 16 pelas costas. O assassino nunca foi identificado. Com sua morte, o poder no Manelão ficou vago. E era exatamente isso que 4 homens estavam esperando. Abril de 1989 amanheceu calmo no garimpo do Manelão. A mata fechada parecia respirar tranquila, como se nada ali pudesse quebrar a rotina que os indígenas Bacajá haviam permitido, uma convivência tensa, mas funcional, entre homens brancos e suas máquinas em meio à floresta ancestral. Foi nesse cenário que a mineradora Paraná, escondida atrás da fachada da firma Scalabrin, entrou no Manelão trazendo promessas de ordem e progresso. Eles faziam parte do projeto Bacajás, e diferentemente dos garimpeiros comuns, chegaram com estrutura, dinheiro e um acordo claro com os índios, 200 gramas de ouro por mês, mais 2 voos para Altamira. E por incrível que pareça, eles cumpriam religiosamente. Para os Bacajá, aquele arranjo era confortável, recebiam pagamento, tinham voos mensais, e não precisavam vigiar o garimpo, que permanecia quieto. A justiça ainda analisava o processo de reintegração movido pelos garimpeiros expulsos anos antes, mas tudo parecia controlar-se. A mineradora trabalhava, os índios recebiam, a mata absorvia o barulho das máquinas. Mas calmaria, no Manelão, nunca dura muito. A tomada violenta,
Setembro de 1989. Antes que a justiça pudesse decidir quem realmente tinha o direito sobre o Manelão, aconteceu o inevitável. Os garimpeiros voltaram. E voltaram armados. Entraram na marra, como ficou conhecido. Expulsaram a mineradora à força. Tomaram motores, balsas, barracões. E reinstalaram o garimpo do jeito antigo, bruto, sem lei e sem patrão. À frente dessa tomada estavam os temidos 4 irmãos de Marabá, homens de reputação perigosa, já conhecidos no submundo do garimpo. Eram pistoleiros do parente, e estavam longe dali havia alguns anos. Ninguém sabia ao certo por que tinham sumido, mas todos sabiam que o retorno deles não significava coisa boa. No Manelão, os 4 irmãos não precisaram de muito para impor respeito. Homens armados, frios, silenciosos. E com fama de matar sem tremer a mão. Assumiram o controle do garimpo com a mesma facilidade com que outros acendiam um cigarro. Por um tempo, fizeram questão de pagar os índios corretamente, os 200 gramas de ouro. Os 2 voos mensais. Não porque respeitassem o acordo, mas porque sabiam que se deixassem de pagar, os Bacajá causariam um problema sério, alertariam a FUNAI, e fiscalização cairia imediatamente sobre a área. Só que o garimpo é um lugar onde dinheiro evapora como fumaça. Brigas começaram, desorganização tomou conta, e logo o pagamento atrasou. Para piorar, os índios começaram a frequentar o garimpo, consumir mantimentos dos barracões e criar brigas quando percebiam que estavam sendo enrolados. A relação ficou explosiva. E quem comandava a pista aérea e era responsável pelo contato com os índios era Raimundo Nonato Alves, também garimpeiro de Marabá. Ele já estava ali antes de todo mundo. Era respeitado, sabia negociar, era bem visto pelos Bacajá. E isso incomodou os 4 irmãos. Os 4 irmãos, percebendo que os pagamentos aos índios estavam atrasando e que os Bacajá estavam ficando desconfiados, começaram a espalhar uma mentira estratégica. Diziam que Nonato estava roubando os índios. É ele. Ele tá tirando vantagem de vocês. Tá ficando com ouro escondido. Atraso não é culpa nossa. É ele que não repassa. Ele que tá lesando vocês. Em seguida, partiram para a violência. Pegaram Nonato à traição e lhe deram uma surra brutal, na frente de outros garimpeiros. Bateram sem piedade, até ele cair ao chão. Os Bacajá, irritados e confusos com a situação, passaram a acreditar na versão dos 4 irmãos, pelo menos naquele momento. Ferido, humilhado e pressionado, Nonato se afastou. Mas não saiu do Manelão. Continuou ali, quieto, observando, esperando a hora certa. Porque tudo que ele tinha, tudo que construiu, estava naquele garimpo, e ele não ia entregar tão fácil. Enquanto isso, a produção caiu drasticamente. Além de desorganizar tudo, os 4 irmãos começaram a extrair e vender madeira da região, enfurecendo os indígenas. E com cada vez mais garimpeiros chegando, o caos se espalhou de vez. Os pagamentos aos índios cessaram. Os Bacajá começaram a exigir explicações, passando dias dentro do garimpo, consumindo mantimentos descontados na caderneta. Virou barracão sem controle. Os Bacajá finalmente perceberam o erro. Os 4 irmãos eram um problema. Decidiram, vamos tirar eles e trazer o Nonato de volta. E foi assim que, em fevereiro de 1991, houve uma reunião tensa. Os índios de um lado, Nonato do outro, e 2 dos 4 irmãos encarando todos com ódio. A decisão estava clara. Nonato reassumiria. Os 4 irmãos estavam fora. Por algumas semanas, tudo voltou à normalidade. Nonato pagava religiosamente. Os voos retornaram. Os Bacajá voltaram a confiar. E então, veio o casamento. Em abril de 1991, a aldeia realizou um casamento tradicional Bacajá. Convidaram Nonato e sua família. Ele foi. Levou presente. Levou refrigerantes. Sorria. Conversava. Parecia finalmente ter recuperado seu espaço no garimpo. Mas já havia olhares suspeitos escondidos na mata. O dia que mudou tudo no Manelão. Nonato estava negociando algumas áreas de terra para mineradora, e garimpeiros ilegais não gostam de mineradoras na área, principalmente os 4 irmãos de Marabá. No início da manhã de 1º de maio de 1991, 2 índios acompanhavam Nonato em uma visita à beira do Igarapé. Era para ser apenas uma ida rápida, uma conversa simples. Mas das sombras, como animais de emboscada, surgiram os 4 irmãos. Sem aviso.
Sem discussão. Sem chance de fuga. Mataram Nonato ali mesmo, na frente dos 2 Bacajá. Os índios entraram em choque. Voltaram correndo à aldeia. Levaram a notícia como quem carrega fogo nas mãos. E naquele instante, o destino dos 4 irmãos estava selado. Vamos matar eles. Essa foi a decisão dos Bacajá. Mas quando chegaram ao acampamento, os 4 irmãos tinham fugido para dentro da mata, levando armas, munição e comida. A notícia do assassinato explodiu na imprensa local de Altamira. A polícia militar foi enviada imediatamente. A tensão chegou ao ápice. E como se não fosse o suficiente, surgiu a terceira força nessa guerra, a Açaí Mineração, de Belém. Na metade de maio de 1991, quase 2 semanas depois do assassinato de Nonato, a tranquilidade forçada do Manelão foi interrompida por um ronco de motor que ecoou sobre as árvores. Um avião da Açaí Mineração, firma de Belém, pousava na pista de terra. A empresa vinha com o objetivo declarado: assumir o garimpo e estabilizar a região. E para isso, não mediu esforços. Vieram 40 seguranças uniformizados, homens armados com rifles e espingardas, profissionais com treinamento militar, além de um nome que impressionou a todos: um ex-comandante da Polícia Militar, homem experiente e com passagem pela FUNAI. A mensagem era clara: Açaí Mineração queria ordem, queria controle e queria poder. Assim que desembarcaram, reuniram garimpeiros, chamaram indígenas da aldeia e montaram uma barraca de operação. Prometeram escola, motor de barco, combustível, 200 gramas de ouro mensais, além dos famosos 2 voos para Altamira. Os indígenas, cansados de conflitos, aceitaram conversar. Os garimpeiros, temendo retaliação pelas mortes recentes, também se mantiveram quietos. A Açaí agia como se estivesse tomando posse de um território abandonado. Mas o Manelão nunca foi uma terra vazia. A floresta escondia olhos, e aqueles olhos pertenciam aos 4 irmãos. Enquanto a Açaí Mineração montava sua base, os 4 irmãos observavam tudo à distância. Eles estavam escondidos em uma parte densa da mata, onde nenhum branco ousava entrar sem guia. Ali, recebiam notícias trazidas por garimpeiros simpatizantes, homens que conheciam os irmãos e sabiam que brincar com eles era o mesmo que cavar a própria cova. A cada informação, os irmãos se enfureciam mais. Tomaram um garimpo que é nosso. Prometeram tudo para os índios. Eles eram violentos, mas não eram burros. Sabiam que, se deixassem a Açaí Mineração crescer ali, a justiça seria acionada, denúncias surgiriam e a polícia viria com força. Não era só orgulho. Era sobrevivência. Na cabeça deles, o raciocínio era simples: quem controla o Manelão controla o ouro. Quem controla o ouro, controla a região. E quem controla a região decide quem vive e quem morre. Então, na calada da noite, começaram um plano. Reuniram parceiros, pistoleiros conhecidos, garimpeiros bravos e endividados, homens que já tinham matado e poderiam matar de novo. O objetivo era um só: retomar o Manelão pela força. Não havia intenção de negociação. A Açaí seria expulsa como os irmãos haviam sido. Só que desta vez, não haveria expulsão pacífica. Haveria um massacre. Era madrugada quando o ataque começou. O céu ainda estava preto, e a mata densa parecia engolir qualquer raio de luar. A umidade era tanta que o ar pesava, e os seguranças quase não conseguiam dormir no calor abafado. Às margens do acampamento da Açaí, no silêncio absoluto, homens se posicionavam. Os 4 irmãos, cada um conduzindo seu próprio grupo, cercaram a área de operações. Eles sabiam onde os seguranças dormiam, onde era a barraca do ex-comandante, onde ficava o rádio e, principalmente, onde estavam as armas. Resolveram atacar o barracão principal, onde ficavam os principais responsáveis da mineradora. Outros barracões ficavam alguns minutos dali. O ataque foi dividido em 3 pontos: dormitório dos seguranças, barraca de comando do ex-comandante da PM, área do gerador e das ferramentas. Quando o primeiro tiro ecoou, o caos foi imediato. Um dos irmãos, o mais velho, deu aviso com uma rajada de espingarda calibre 12 que iluminou a escuridão. Era o sinal que os outros 3 esperavam. Os seguranças, pegos no susto, mal tiveram tempo de se levantar. As lamparinas balançavam com o vento e a confusão. Homens tropeçavam, caíam, gritavam sem entender de onde vinham os tiros. O ex-comandante da PM tentou reagir, mas não imaginava a fúria que enfrentava. Segundo testemunhos posteriores, ele saiu da barraca com a arma na mão,
mas foi atingido antes de conseguir puxar o gatilho pela segunda vez. A troca de tiros durou menos de 10 minutos. Os irmãos e seus pistoleiros se moviam rápido, com precisão, como quem já tinha feito aquilo outras vezes. Ao final, 6 homens da Açaí Mineração estavam mortos. E a brutalidade não parou aí. Após o confronto, os irmãos não foram embora imediatamente. Eles queriam mandar um recado para todos: indígenas, garimpeiros, autoridades e qualquer um que ousasse entrar no Manelão sem permissão deles. Os corpos foram arrastados para fora das barracas, e muitos foram queimados. A intenção era óbvia: apagar identidades, destruir rastros e criar terror. O garimpo inteiro acordou com o barulho. Ninguém queria ser o próximo. A chacina estava consumada. Assim que terminaram, os irmãos recolheram armas, munições e suprimentos. Eles sabiam que, dessa vez, não era apenas uma briga entre garimpeiros. Matar 6 seguranças, incluindo um ex-comandante da PM, significava a guerra declarada. Antes que o sol aparecesse, eles desapareceram na mata, seguindo trilhas tão antigas quanto o próprio garimpo. Era como se tivessem evaporado. Quando a notícia chegou a Altamira, Marabá, Belém e Brasília, a repercussão foi imediata. O Manelão se tornava agora cenário de um dos episódios mais violentos da história dos garimpos amazônicos. E aí, finalmente, algo que muitos evitavam aconteceu. A polícia militar foi enviada para a terra indígena Bacajá. Quando as autoridades chegaram, o cenário encontrado parecia uma guerra perdida. Barracas destruídas. Cinzas de corpos irreconhecíveis. O acampamento saqueado. Garimpeiros aterrorizados. Indígenas revoltados. E 4 homens soltos na floresta que agora eram considerados os criminosos mais procurados da região de Altamira. A chacina da Açaí Mineração marcou o fim de uma ilusão. Nenhuma mineradora, nenhuma empresa, nenhuma autoridade conseguiria controlar o Manelão sem enfrentar o fantasma dos irmãos, um fantasma que a mata escondia e protegia. A partir daquele momento, a PM iniciaria uma das maiores caçadas humanas já vistas no interior do Pará. E os 4 irmãos, ao perceberem isso, começariam um jogo perigoso de fuga, emboscadas e resistência. Mas naquela madrugada, no exato momento da chacina, só uma coisa era certa: o Manelão havia sangrado, e o sangue ainda não seria o último. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Histórias reais como essa exigem pesquisa, tempo e muita dedicação, e o seu apoio faz toda a diferença. Então, se você ainda não comentou, coloque aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está assistindo. É assim que a gente sabe até onde o nosso trabalho está chegando. Não esqueça também de deixar o like, compartilhar este vídeo com alguém que gosta de relatos reais, e se inscrever no canal Fatos Sangrentos para não perder as próximas histórias. Muito obrigado por acompanhar até o final.